Olá, meu nome é Thiago Macera, sou o diretor responsável pelo setor de tecnologia no Investment Banking do Itaú BBA e tenho hoje comigo João Pedro Rezende, que é um dos fundadores da Hotmart, para a gente falar um pouquinho sobre o histórico da Hotmart. E para isso eu tenho 3 perguntas para o João Pedro. João Pedro, primeiro, obrigado por estar com a gente aqui hoje. Não, obrigado pelo convite, um prazer enorme. Vamos falar dessas perguntas aí que eu já estou curioso aqui já. Para começar, JP, vocês, através da Hotmart, empoderaram toda a economia criativa, o Creators Economy no Brasil e depois expandiram para fora. Conta um pouco para a gente de onde surgiu essa ideia e a visão de vocês de ajudar essa economia que não era tão óbvia alguns anos atrás quando vocês surgiram. É verdade, nem tinha esse nome, né? Creator Economy é o nome mais fancy que inventaram recentemente, mas de fato a gente começou há 12 anos atrás, né? Então nada disso era falado e a inspiração veio muito de uma necessidade própria, né? Eu costumava, até mais como um hobby, trabalhar com diversos tipos de sites na internet, mas principalmente focado na parte de otimização para motor de busca, ou seja, atrair mais visitas com os sites. Eu gostava de fazer aquilo, me apaixonei por essa área e decidi escrever e comercializar um manual de como fazer isso, né, de SEO. E aí na hora de botar para vender, me pareceu que era muito difícil. Tinham muitas coisinhas chatas para fazer, se alguém quisesse vender um material para download, e ali começou a aparecer uma oportunidade que, se eu queria fazer aquilo, por que outras pessoas também não poderiam querer, né, vender alguma coisa digital assim na internet para download? E aí começou a formular uma ideia, e essa ideia foi evoluindo, foi amadurecendo. Eu chamei o meu sócio, que é o Matheus, e a gente começou o que seria o desenvolvimento da hoje então conhecida Hotmart, né? Eu acho que foi um papel fundamental porque naquela época, e ainda hoje, se você parar para pensar, apesar de ter evoluído muito, a maior parte dos creators ainda não conseguem monetizar bem a audiência e o trabalho que eles fazem. E naquela época a Hotmart surgiu como uma alternativa muito interessante a isso, porque você tinha um cenário onde os criadores de conteúdo monetizavam muito colocando banners nos sites ou até torcendo ali para ganhar alguns centavos com cliques, né, em anúncios de outras big techs, vamos dizer assim. E a gente trouxe um modelo onde o criador de conteúdo tinha uma plataforma completa para ele construir um negócio de verdade, com clientes, com produtos, né? E isso quebrou um monte de barreira tecnológica e permitiu que muita gente começasse com muito pouco investimento o seu próprio negócio na internet. E isso criou um novo horizonte, né? Então hoje você tem criadores de conteúdo aí que já faturaram centenas de milhões de reais, né? É uma coisa inimaginável 10 anos atrás, mas foi muito possível por toda a construção dessa plataforma que a gente vem desenvolvendo aí nos últimos 12 anos. Muito legal, a história de vocês é incrível. A gente viu, obviamente, que o Covid teve uma explosão do Creators Economy e, mais importante, uma mudança muito rápida da dinâmica, né, competitiva e do que está acontecendo, né? Como é que vocês estão vendo, né? Quais são os novos desafios da economia criativa? A gente está falando muito de propriedade intelectual, segurança, fraude, agora inteligência artificial criando conteúdo. Se você puder falar um pouquinho quais são os grandes desafios e como vocês estão se preparando na Hotmart para ajudar essa economia criativa nessa nova jornada de crescimento que deve vir. É verdade, assim, 2020 realmente foi um ano muito atípico, né? Muito diferente de 2019 para trás, muito diferente de 2022 para frente também. Eu acho que a gente passou por transformações profundas que deixaram marcas que vão durar muitos anos, né? Vamos dizer assim. O que aconteceu em 2020 foi que todo mundo foi para casa, o tempo de uso de internet aumentou muito, boa parte do dinheiro que era gasto no mundo físico começou a ser gasto no mundo online, e como você tinha mais tempo, muito desse dinheiro foi usado para comprar coisas digitais mesmo, que favoreceu muito o nosso mercado, o mercado de Creator Economy. Quando você vem para 2021, 2022, o mundo começa a mudar, começa a se reabrir, e além disso você tem fatores econômicos importantes acontecendo também. Então, desde alta de juros, que acho que afeta diretamente as startups, né? Como também toda essa ressaca das pessoas que se acostumaram a vender muito fácil alguma coisa na internet e agora tem que se reinventar, não se reinventar como negócio, mas tem que reinventar os econômicos do seu próprio negócio. Tem que trabalhar em cima de outras alavancas, né? E as pessoas precisam ficar criativas. E quando isso acontece, uma das principais alternativas que surgem para as pessoas retomarem o crescimento, venderem mais na internet,
é Creator Economy, é ser um criador ativo, mesmo para empresas, né? Produzir mais conteúdo, engajar mais audiência, construir comunidades. Então a gente vem numa segunda onda, e que agora, na minha visão, vai ser mais impulsionada ainda por inteligência artificial, por exemplo, que é o tema que você tocou. Eu acredito que inteligência artificial, eu acho que tem muitos receios e muitas preocupações legítimas, acho que tem que ser discutidas mesmo, que são importantes, mas no curto prazo é algo que tende a quebrar ainda mais barreiras para as pessoas que querem criar conteúdo, para as pessoas que querem ingressar na Creator Economy. Porque se antes já era vamos dizer assim, um cenário, um mercado com barreiras baixas, apesar de alta diferenciação, que a diferenciação do creator é na personalidade dele, né? Na história dele, é único, né? Então cada indivíduo ele já é o diferencial maior dele mesmo na Creator Economy, apesar que a barreira de entrada é muito baixa, então você tem um grande paradoxo aí. Mas a inteligência artificial, ela quebra ainda mais barreiras. Então tudo que o criador de conteúdo está imaginando passa a se tornar material, vamos dizer assim, entre aspas, na internet, muito mais rápido agora com o uso dessas ferramentas de IA. Isso é válido para imagens, para vídeos, para cursos, para, enfim, qualquer coisa que envolva a criação de conteúdo. Então a gente acha que nesse momento a gente está no início de uma segunda onda, onde os criadores de conteúdo que se souberem aproveitar esses benefícios da IA, eles vão ter ganhos de produtividade, de escala, bem mais rápido que os outros. E a gente está muito olhando para isso como evolução da Hotmart. A gente tem investido bastante em inteligência artificial. Recentemente a gente lançou duas coisas agora. A gente lançou um criador de curso. Então você tem uma ideia de fazer um curso online, você coloca o tema e a nossa inteligência artificial te fala sugestões de nome, quem é o persona, faixa de preço, te dá 5 módulos, com 3 aulas em cada módulo, falando o abstract de cada aula. Assim, ele te dá todo um outline, um draft do seu curso, e vai caber você ali levar toda a experiência, sua personalidade para preencher aquilo e fazer os ajustes necessários. Então, aquele desafio da página em branco, vamos dizer assim, de começar algo do zero, a gente está usando IA para tirar isso da frente e ajudar ainda mais o creator. A outra coisa que a gente lançou ainda em IA é dentro da nossa ferramenta de e-mail marketing um editor que auxilia a pessoa a criar os e-mails. A mesma coisa, a gente quer tirar o desafio da página em branco. Você não sabe como se comunicar uma mensagem, uma oferta, um recado para a sua audiência. Você coloca qual humor que você quer na mensagem, fala o tema e ele gera uma mensagem inicial para você editar, customizar ali com a sua personalidade, enfim, com as características que você quer colocar. Então, assim, é uma era nova se começando e a gente está muito empolgado com isso. Oportunidade gigantesca. Aqui no Web Summit, a gente tem ouvido um tema recorrente nos painéis, que é o Brasil como potencial celeiro de ideias ou de companhias globais, né? E a Hotmart, por muito trabalho que vocês fizeram ao longo dos anos, é uma realidade em termos de capacidade de primeiro se estabelecer no Brasil e depois se tornar uma empresa global, seja via crescimento orgânico ou via aquisições, né? Fala um pouco para a gente dessa experiência, dessa jornada de vocês, os desafios culturais que vocês tiveram. E se tiver alguma dica para os empreendedores que estão nos ouvindo sobre quais são os grandes desafios, né? Como focar para você poder criar realmente um produto que seja global, acho que seria muito legal para a nossa audiência. Eu acho que a primeira coisa que a gente aprendeu é que demora muito mais do que a gente imaginava. E eu lembro disso porque em 2014, um dos nossos investidores, que foi o Case Cooling, até um dos antigos CEO da Booking.com, ele estava conversando com a gente sobre isso, né, perguntando quando que a gente ia internacionalizar e tudo. E na minha cabeça era bem mais para frente, ia começar esse processo em 2018, foi o que eu falei com ele. Ele falou, olha, vai demorar mais do que você imagina. Você deveria pensar em começar agora. E aí eu falei, caramba, agora, mas o Brasil é tão grande, né? Tem tanta coisa para fazer aqui. Mas eu fiquei com aquilo e em 2015 a gente começou. E de fato ele estava certo, porque os 3 primeiros anos, ou seja, até 2018, a coisa era muito devagar. É muita coisa diferente. Então você acha que, pelo fato de você ter construído o negócio durante, sei lá, 8, 9 anos até então, você sabia muita coisa do business, mas quando você vai recomeçar aquele negócio num outro mercado que não te conhece e a sua empresa está num outro estágio também, cara, é muito diferente, é muito aprendizado. Então, acho que uma dica é, se você pensa em fazer isso,
começar mais cedo do que você imagina pode ser bom, porque você tem muita coisa para aprender mesmo, que vai levar mais tempo do que você imagina. Aí eu acho que a outra coisa é, a gente fez as duas coisas, né? A gente foi no caminho de internacionalização, tanto através de orgânico, quanto inorgânico. Então a gente comprou uma empresa nos Estados Unidos e também fizemos orgânico. Não acho que tem certo e errado aí, mas é muito diferente, né? Então no orgânico, acho que você tem que começar no país, ir lá, fincar uma bandeira. Não dá para fazer outro país pelo controle remoto. Tem que botar gente lá mesmo, pisando no chão, vamos dizer assim. No nosso caso, o nosso business é um business que a gente constrói muito através da construção de comunidades. A gente gosta de fazer isso com os nossos clientes. Então a gente montou escritório em alguns países estratégicos para a gente reúne nossos clientes, aprende com eles, entende, e essas coisas têm que ir voltando para o produto, na forma de localização daqueles produtos, né? Então é um esforço importante que tem que ser considerado e que leva muito tempo. Então eu recomendaria começar cedo. Eu acho que na parte do inorgânico, acho que é super importante você não simplesmente fazer M&As somente para aumentar o valuation, aumentar a receita ou qualquer coisa do tipo. Acho que você tem que encontrar o alvo que tenha a ver com a missão que você já está construindo. Não só que tem um produto bom, mas a missão está relacionada, certo? A cultura não pode ser uma cultura conflitante, porque senão os desafios de integração, que já são enormes, ficam ainda maiores, né? Então eu acho que são dois caminhos possíveis, não tem certo e errado, mas eu acho que o grande desafio do brasileiro mesmo não é nenhum nem outro, é querer internacionalizar. Porque o Brasil é um mercado enorme, então você tem 220 milhões de pessoas, um PIB alto, então você ter um incentivo de querer sair daqui para enfrentar uma outra coisa, muitas vezes sem ter alcançado nem 10% do seu mercado no Brasil, não é uma decisão óbvia. E acho que muitos brasileiros, não vou nem dizer zona de conforto, porque não acho que existe conforto em fazer negócio no Brasil, mas muitos brasileiros optam por ficar por muito tempo no Brasil e ignorar esse lado. E eu acho que seria interessante ver o nosso país explorar outras fronteiras mais cedo. Com certeza o Brasil não é um lugar fácil para fazer trabalho. Não mesmo. JP, muito obrigado pela conversa, parabéns pela história da Hotmart e obrigado a vocês que participaram do nosso podcast. Obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal.